bem-vindos a mais um programa Literatura Local, que é uma parceria entre a Academia Passo Fundo de Letras e a TV Câmara. Eu trago hoje para vocês uma turma. Eu trago 3 pessoas que fazem parte de uma, não sei se posso falar entidade, porque ela não é formalizada, mas de um grupo muito profícuo, muito interessante, que é a Sociedade dos Poetas Vivos. Eu quero saudar vocês, Marcelo Bruel de Aguiar. Tudo bem? Tudo bom. Obrigada de ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Eu trago também Aleixo da Rosa, que ele já é habitué aqui no nosso programa, já 2 vezes que você vem, não é? Isso. Então já é conhecido de vocês. Olá. Tudo bem. Muito Olá. Obrigada, viu? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Tá certo. E eu trago a Luciana Marinho Albrecht, que também é uma escritora e ela é nova nesse grupo. Tudo bem, Luciana? Olá, tudo bem? Feliz de estar aqui, muito feliz. Muito obrigada. Então, o que é que nós temos para contar, né? Sobre vocês mesmos, né? Marcelo Bruel de Aguiar. Quem é você? Eu sou natural aqui de Passo Fundo. Sou da área da informática, mais nesse ramo. E gosto também bastante de artes. Sim. A literatura, o teatro, Desenho, desenho. Não é? E ele tem um livro, gente. Olha, A Misteriosa Mina Abandonada. Eu dei uma olhada no livro dele e fiquei impressionada, porque é romance, é um livro que tem também um lado fantástico, né? Sim. São 2 coisas das quais eu tenho inveja, porque eu não sei fazer isso. Então, conta um pouquinho dessa obra. É sobre o rapto de um garoto, onde daí os amigos dele vão à procura dele, onde seria na mina abandonada, e lá acontecem várias aventuras, mistérios e romances. Todos os ingredientes, né? De uma obra interessante. Sim, não e é? seres mitológicos também. Olha só, que interessante. Muito bem, Marcelo. E você, Aleixo, nós já trabalhamos esse livro aqui nesse programa, que é um livro de poesias, né? E agora, finalmente, ele surge como um objeto, o objeto do teu coração, um filho, não é? Conta um pouco. No outro programa a gente tinha falado sobre o e-book, que eu estava lançando o e-book, né? Sim. Agora ele está com a edição física dele finalizada. Sim. Inclusive eu já aproveito para estender o convite para todos que quiserem. O lançamento dele será dia 19 próximo, no Complexo Gastronômico da Gare, na Galeria Estação da Arte. É tão lindo aquele lugar, né, Aleixo? É ótimo, um lugar maravilhoso, muito aconchegante. E tem espaço. Convido as pessoas a conhecerem, inclusive. É um lugar voltado só para a arte, aquele espaço que tem ali voltado só para a arte, para exposições. E falei com a Lindiara, que é a coordenadora do espaço, e vamos então fazer o lançamento da obra ali. Dia 19, no próximo dia 19 agora. Nossa, eu quero muito estar lá. Sou tua fã, sabia, né? Luciana, a Luciana Marinho Albrecht. Você é uma escritora relativamente nova, né? Jovem e nova no métier, não é? Você tem 2 livros aqui, A Estrela Pequenina e O Procura Encrenca. São 2 títulos ótimos. Obrigada. Conta um pouco sobre esses 2 livros. A Estrela Pequenina foi meu livro de estreia, né? É um livro que foi escrito há muito tempo atrás, em 2001, mas foi lançado em 2017. E o Procura Encrenca é o meu filho mais novo, digamos assim, né? Lançado esse ano.
Os livros, apesar de não terem histórias parecidas, mas eles tratam sempre da criança real, não aquela criança ideal, né? Que a gente imagina que deva se comportar daquela forma, hoje de uma forma padrão, né? Eu procuro colocar nos meus livros aquela criança real, né? Que nem sempre se comporta tão bem, ou que não é sempre tão doce ou tão alegre. Os 2 livros têm essa composição, né? A Estrela Pequenina é uma estrela que não sabia como brilhar, e ao longo da história ela vai descobrir o que ela precisa, né? Para encontrar esse brilho que ela acha que todos já têm, né? O Procura Encrenca é sobre um menino muito levado que leva o apelido de Procura Encrenca, e durante o livro ele vai descobrir como ele está se comportando, né? Ele vai ter um estalo de que ele precisa mudar esse comportamento de alguma forma, e ele não vai descobrir isso de uma forma tranquila, digamos assim, né? Eu aprendi uma expressão nova, que é salto de desenvolvimento. Se fala muito nisso agora, nos bebezinhos. A gente está de bebê novo na família, e a minha nora fala muito em salto de desenvolvimento. E quem tem olhos para ver, percebe, não é? Que as crianças passam muito por isso. Verdade. Né? Nós, velhos, também temos salto de desenvolvimento, né? A gente nunca está pronto. Mas que legal, Luciana. Você escreve assim há muito tempo? Muito. A literatura sempre foi uma paixão na minha vida, desde muito nova. Como eu acabei tendo filho muito cedo, eu tive meu menino aos 18 anos, meus projetos, né, de faculdade, sobre a literatura, eles tiveram que eles mudaram rapidamente. Adormeceram um pouquinho. Adormeceram, porque a vida tinha que acontecer mais rápido, né? Só que sempre ficou ali aquela vontade e aquela paixão, e os estudos também em paralelo à minha profissão. Você voltou mais para a área da administração, da liderança e vendas, né? Mas eu fui estudando paralelo a parte da literatura, né? E trabalhando esses projetos. Eu tenho 5 livros já escritos, só apenas 2 lançados, né? Eu escrevo poemas também, mas a literatura infantil foi o que sempre me brilhou os olhos, é o que enche meu coração de uma energia que eu não sei nem como explicar para vocês, né? Trabalhar com a criança, com o jovem. Eu fico impressionada, Luciana, porque nós somos 4 pessoas técnicas, né? Eu venho da área da contabilidade, você da informática, você é um funcionário público, né? É um funcionário público que... filosofia também. Que, eu sei, eu sei. Que já dá um pouco mas desse lado da estética. Mas o que eu percebo, assim, que os voluntários que trabalham em prol da comunidade são técnicos no geral. Você também da área técnica, né? De vendas e de... Então, eu fico impressionada com isso, porque a literatura, a arte nos fisga, né? Nos fisga, e eu fico impressionada com isso. Vocês já perceberam isso? Na minha vida também, a arte teve sempre aquele lugarzinho. E às vezes a área técnica nos pega por necessidade, né? Porque a gente precisa viver, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa, né? A gente precisa cuidar desse lado também. Mas a arte está bem estabelecida dentro da gente. A arte ela surge como um complemento muitas vezes, né? Porque você tem que se adaptar ao mundo da sociedade, você precisa ter uma contrapartida, porque essa sociedade, ao mesmo tempo que ela te dá um suporte, ela também te sufoca. Esse suporte ele também te prende. Então a arte ela acaba sendo esse caminho de extravasão, né? Para você extravasar esses outros sentimentos, esse outro lado da tua personalidade, que todos nós temos também. Por exemplo, eu venho da área da filosofia, que é uma área mais voltada para a lógica, uma área mais voltada para o pensamento racionalista, para a racionalidade em si. Ainda que tenha... o Mário Quintana tem uma frase dele que diz o seguinte, né? Que a filosofia é a triste arte de ver as coisas pelo lado de fora. Alguma coisa assim, talvez não exatamente nessas palavras. Mas a filosofia você vê as coisas, mas você vê de longe, né? Você não vive as coisas de perto, digamos assim. Você analisa, você se afasta e vê o universal.
Isso, exatamente. A arte já é uma experiência, né? A arte já é dionisíaca, ela é um embebedar-se, digamos assim, um extravasar os sentimentos. Você estar no sentimento, você viver o sentimento. Talvez então por causa desse complemento, né? Porque nós não somos nem só Apolo, como diria Nietzsche, né? Clássico, não apenas a medida, a exata medida, mas porque é dionisíaco porque preenche o nosso prazer também, a nossa necessidade de prazer, não é? Muito legal, muito legal. E eu quero falar contigo um pouco, porque o teu livro é grande. Você tem mais algum? Esse foi o primeiro lançado. Mas tem mais coisas. Que hora você escreve? Qual é o gatilho para você sentar e escrever ficção? Eu costumo escrever à noite, mas eu também procuro um lugar calmo para me concentrar nos próprios pensamentos. Daí, como o Alex falou, jogar os sentimentos, né, também para o livro. Você precisa de calma. Sim, preciso ter uma calma. Me desconectar. E quando você acorda de madrugada, assim, tem uma ideia, você levanta? Há ideias eu costumo ter meio quase toda hora. Naquele momento, assim, que tá quase dormindo, é isso, Alexo? No meu caso é uma tristeza, porque faz mais de 20 anos que eu tenho dificuldade para conseguir me aquietar e dormir. Eu tenho um problema de ansiedade, eu sou um cara muito elétrico, eu faço um monte de coisas. Por exemplo, agora estou cursando letras, fiz faculdade de filosofia, estou cursando letras, eu trabalho, eu escrevo, eu tenho que cuidar das redes sociais, eu toco piano, eu componho música. Então eu sou um cara bem... E muitas vezes eu tenho que olhar para mim mesmo e dizer, não, agora eu vou parar e eu vou dormir, eu tenho que dormir. Eu não tenho sono, assim. E você diz, agora eu vou parar e vou escrever. Não, isso eu não preciso dizer, né, Sueli? Isso eu estou fazendo toda hora. Esse é o meu problema. É o teu cotidiano. Tipo, por exemplo, agora, a questão da escrita, o que eu fiz? Eu comprei um aplicativo no celular, porque eu estou escrevendo muito mais no celular do que no computador, porque o celular eu carrego junto comigo. O celular hoje em dia já é um computador, né? Então tem alguns aplicativos, até recomendo, que são voltados para escritores. Não é um Wattpad, é um aplicativo para você ter no celular para você escrever mesmo. Eu preciso. Aí porque tu escreve qualquer hora, né? Porque assim, com 72 anos a gente não enxerga nem tão bem e tal, mas assim, eu preciso de alguma coisa maior. Eu tenho um iPad e eu preciso desse aplicativo, você me ensina. Faço depois. Temos um técnico aqui que também pode me ensinar. Porque para mim seria o ideal aqui. Sabe? Eu escrevo com 10 dedos, então o computador propriamente dito seria melhor para mim, mas às vezes a gente não está com computador, não é? É um recurso a mais, né? É verdade, é verdade. E o celular hoje em dia ele é por si só um computador, não adianta, né? Sim. O que tu faz? Só que aqui é difícil porque o meu celular cai. Sabe? Com o dedo só? Mas eu aprendi a escrever com o dedão. Eu aprendi a escrever aqui. Eu tenho essa mesma visão da Sueli. E quando é que você escreve? Geralmente quando eu estou mais agitada. As coisas de ter a calma para escrever, eu acho que a calma não está em mim. Pois é, são gatilhos diferentes, por isso que eu trouxe o assunto. Eu também, eu nunca tô calmo. Eu me acalmo quando escrevo, na verdade. Sim, acho que a ansiedade é normal, né, na escrita. Observando as crianças brincar ou interagindo com ela, é que vem os primeiros parágrafos da história, geralmente eles vêm prontos na minha cabeça. Já começa uma frase, outra frase, eu tenho que colocar no papel. Eu sou muito do papel, até escrevo nas redes sociais, mas quando é uma ideia mais elaborada, eu preciso do papel. Você escreve à mão? À mão. Eu gosto muito do lápis e do papel. Que nem eu brinco com as crianças, eu disse, nem que seja um carvão, eu vou ter que escrever na pedra, no chão, para guardar aquela ideia. Depois eu vou bater uma foto, mas eu preciso utilizar a mão para escrever, para aquilo fluir em mim. Porque você aquele rascunho, né, com as ideias. Que coisa, né? Tem que isso desde muito nova, depois veio o celular, computador. Eu até posto alguma coisa no Facebook, mas eu já escrevi o rascunho antes. Eu preciso do lápis. Mas tudo bem, viu? Eu já ouvi falar de escritores, eu não sei agora se era o Kafka ou se era o Fernando Pessoa, que escrevia geralmente nu e de pé. Algum deles escrevia nu e de pé.
Escrevia de pé. Tinha que escrever, não sei se era o Kafka ou se era o Fernando Pessoa, não lembro agora. Mas acho que era um dos dois que eu vi nos relatos que escrevia. Então... Se eu estiver saindo do banho e vier, a ideia provavelmente vai acontecer. Porque quando vem eu tenho que botar no papel. Sim. Eu escrevi no papel também. Olha só. Mas, gente, nós terminamos o nosso primeiro bloco. Então, daqui a pouco a gente volta com essa turma tão interessante. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta então com o nosso Literatura Local, hoje com Alexo da Rosa, Luciana Marinho Albrecht e Marcelo Bruel de Aguiar. Eles fazem parte do grupo Sociedade dos Poetas Vivos. O que quer dizer isso, gente? O que é Sociedade dos Poetas Vivos? A Sociedade dos Poetas Vivos foi um grupo literário formado por escritores que se reúnem com o objetivo de avaliar, criticar, ler as obras uns dos outros, né, buscando o autoaperfeiçoamento e também de promover eventos literários, fazer ações relacionadas à literatura. O grupo surgiu faz mais ou menos uns 5 anos, foi fundado pelo Pablo Moreno, Júlio Pérez, Leo Nunes e eu. Várias pessoas passaram pelo grupo, vieram, saíram, outras ficaram. O grupo foi sempre se renovando com o passar do tempo. E essa semana, agora, por exemplo, a gente recebeu 2 novos membros, né, que é a Luciana e o Marcelo, que acabaram de entrar para a sociedade. E já estão a 1000, não é? Mas eu me lembro que vocês promoveram uma oficina de literatura com a Leila Teixeira, não é? Isso, o grupo, na verdade, ele já participou de mais de uma oficina. Teve uma oficina também com o Robertson Frizeiro, que foi feita pela Feira do Livro, mas a participação foi até da própria SPV, porque quando tem esse tipo de evento, a própria SPV participa também, né? A SPV ajuda a divulgar e participa desses eventos. Nós já realizamos eventos, por exemplo, no IFSul, com oficina de escrita criativa. Já lançamos 2 livros, né? O Valdrada, em Histórias Fantásticas. O Valdrada surgiu dessa oficina com a Leila. Com a Leila. E está na 2ª edição já, um livro que Nós vendeu bastante. Nós trouxemos aqui, a gente trouxe o Valdrada aqui. É um livro que ele vendeu bastante, está na 2ª edição, foi bem acolhido pelas escolas. São histórias fantásticas de literatura infanto-juvenil que se passam em Passo Fundo. Todas elas têm como pano de fundo a cidade de Passo Fundo. E fizemos também o Acerca do Circo, né, que era um livro que tinha inspiração no Circo da Cultura da Jornada Nacional de Literatura. Então todas as histórias tinham alguma coisa relacionada à própria jornada. Sim, e estas instituições todas, esses grupos fazem jus a Passo Fundo, que é a capital nacional da literatura, né? Sim, claro. Muito legal. Que mais? O que você está sentindo de fazer parte desse grupo? Foi uma surpresa quando o Alexo me convidou, né? Nas redes sociais a gente acabou se conhecendo em função do trabalho literário. Foi uma surpresa e também uma alegria, né? Fazer parte, ser convidada e conhecer todas as pessoas que constroem a literatura em Passo Fundo, né? Então foi muito gratificante assim, o convite. É bem recente, né, Alexo? Ontem eu tive o primeiro encontro com o pessoal, encontro físico, digamos assim, né? A gente estava só no mundo virtual. Então, muito, muito bom conhecer as pessoas que vivem a literatura e fazem a literatura também em Passo Fundo, né? E assim, o pertencimento também é muito importante, né? Dizer, eu faço parte, né,
da Sociedade dos Poetas Vivos. É isso que você sente? Sim, sim. É muito gratificante fazer parte, né? Eu também, ontem, foi tido um encontro com o grupo, daí eu conheci o Cervejinha. pessoal. Descontração também. E nos conhecemos mais, né? Até pontuar que quem entrou no grupo recentemente também foi a Flávia. Flávia Ferreira. Flávia Ferreira também, que é bióloga, inclusive, fotógrafa e escritora também da área infantil. Ela é bióloga, ela é formada em... Ela é mestra em biologia e uma apaixonada por literatura infantil também, né? É que a gente estava falando dessa coisa técnica, as pessoas técnicas acabam indo para a área de artes, né? Ela é formada em... Olhei para ela, tu é bióloga, eu sou bióloga. Pois é. Eu falei com o Marcos de Andrade, né? Que é policial. Que é policial. Que é policial. Mas é impressionante. O Marcos me contou que está terminando 2 livros infantis. Sim. E essa ternura que a gente precisa ter, essa responsabilidade, porque escrever um livro infantil não é fácil, né? Você tem todo um princípio ético, né? Cuidado. Porque é uma responsabilidade muito grande escrever para crianças, né? Sim, sim. É uma responsabilidade porque assim, tu tem que se colocar... quando você escreve para criança, não é exatamente a minha área, mas eu tenho alguns que eu quero textos... saber. Não sei se tu concorda, né? Mas a relação da escrita com a criança ela é sempre assimétrica, né? É sempre o adulto que escreve em relação à criança. Mas a criança ela é totalmente dependente do adulto, né? Então a relação ela não é de igualdade. Você tem que se colocar num nível de igualdade para conseguir se comunicar com a criança a partir desse nível de igualdade. Tem que se colocar lado a lado, não sei se tu concorda com isso. Tem muito disso, mas eu estava pensando enquanto vinha para cá que escrever histórias para criança também é questão de conexões, se criam muitas conexões da criança para a gente, da nossa criança interior, que a gente precisa trazer ela à tona, né, que eu estava falando, e delas para nós, nós para elas. Existe todo um cuidado, não só com a maneira que se escreve, mas do que se vai passar. Porque eu sempre falo que contar histórias, eu trabalho também com contação de histórias, é criar conexões de amor, né? Quantas lembranças nós adultos temos de uma avó, um tio, uma mãe, contando uma história para nós. Aquilo é muito mais que a história que está sendo contada. É uma conexão de amor que você leva para a vida, né? Quando se conta para grupos, sempre a história fica, mas o momento fica muito mais, né? Então, quando se escreve para a criança, um cuidado que se tem também é esse. Que conexão eu vou criar, não só para o momento presente, mas para o momento futuro. O que eu quero alavancar para o momento futuro. Né? E são conexões importantes, porque a criança é um mundo inteiro em si mesma, né? Cada criança é um mundinho em desenvolvimento. Então, também se tem esse cuidado, né? A mensagem que eu vou plantar para logo mais, né? Não só para esse momento. E a responsabilidade é grande. Por isso que o livro infantil, para que ele fique, ele não pode ter lição de moral. Não. Não é verdade? Não, ele tem que se desconstruir, né? E você tem que ver a mensagem que a criança também te passa. Porque a gente não pode passar as nossas verdades, né? Não existe eu não acredito em verdades absolutas, eu acho que as verdades elas estão sempre em construção, né? Então eu aprendo muito, acredito que eu aprendo muito mais com elas do que elas comigo, né? As minhas histórias estão sempre baseadas também em crianças que eu conheci, ou um grupo de crianças, ou atividades com ela, né? Porque elas estão sempre nos ensinando, a gente perde, né, isso ao longo da maturidade, digamos, essa alegria, essa pureza, esse se desconstruir, né? Amor não é uma coisa dada. Amor só acontece se houver o verbo amar, né? Tem uma ação, no caso. Né? Precisa ser ação. Não vem de graça, né? É muito legal isso. Conta aí. O que significa para ti este novo grupo, esta possibilidade desse grupo pegar a tua obra e criticar?
Conta para mim o que representa para ti. Porque acontece. Não deu tempo ainda. Não deu tempo ainda. Calma. Acabaram. Mas a crítica pode ser sim, claro. de várias mas formas. Assim, não é só esse o objetivo também. Deixa eu fazer claro que não. Porque assim, ó, o que acontece? Quando você vai analisar a história da literatura, você vai perceber que existiram vários escritores e eles sempre se uniam em bandos, em grupos. Isso não é uma coisa, não é uma boa palavra. Não é uma coisa nova, digamos assim. Por que isso? Porque às vezes você escreve, você mostra para alguém, essa pessoa vai te dar um feedback sobre o que você escreveu, você passa a ver aquilo de uma outra maneira. Talvez você até não aproveite isso para aquela obra, mas você pode aproveitar para a próxima. Então a ideia da crítica é crítica aqui no sentido de construção, né? Aquela coisa de você ajudar o outro a evoluir, né? Já dizia o Raul Seixas naquela música dele que um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Sonho que se sonha junto é realidade. Por exemplo, quando eu entrei no grupo, há 5 anos, eu aprendi muito com pessoas que tinham mais idade que eu, que já eram da área, que foi o Júlio, principalmente, e o Pablo Moreno. Sim. Eles me fizeram toda uma crítica nos meus escritos, me ajudaram a crescer, me ajudaram com questões de edição, tanto que esse livro que eu lancei agora, eu editei ele totalmente sozinho, né? Fiz ele... Eu acompanhei, Aleixo, é bem importante para as pessoas saberem, né, disso. Eu quero que você conte essa experiência. Tem também essa questão da SPV... viabilidade. Porque assim, o que acontecia? Antigamente, para você publicar um livro, você era totalmente independente da gráfica e da editora. Não tinha como você publicar sozinho, digamos assim, né? Eram pouquíssimos recursos técnicos, na verdade, tecnológicos, propriamente dito. Hoje em dia não. Hoje em dia, com a tecnologia que existe, você consegue dominar o processo de produção do livro desde o início até o final, até o lançamento. Pode falar, tem uma... E isso acontece dentro do grupo Sociedade dos Poetas Vivos, esta troca de informações vai inspirando um, vai inspirando o outro, vai ensinando um, vai ensinando o outro, não é isso? Isso, por exemplo, o Marcos agora ele está fazendo um livro infantil também, eu acho que é um livro infantil. A diagramadora que ele usou, que ele contratou para fazer esse livro dele é a mesma que fez o meu, que foi indicado por mim, né? Que aliás é uma garota lá do Paraná. Não é nem daqui, que hoje em dia tem internet, a internet também abre muitos caminhos. Você conhece muitas pessoas. É muito caro colocar um livro no mercado, não é verdade? Sim e não, mas por aí que tá. Que a gente precisa. Os processos, a própria tecnologia acabou beneficiando o escritor hoje. Porque assim, o que existe hoje em dia, que surgiu assim, que eu, pelo menos a minha opinião, eu considero que é mais ou menos... Não vou dizer que é uma praga do mercado, mas também não deixa de ser, que são aquelas editoras que não são editoras, são prestadoras de serviço. O que eu faço? Eu abro uma editora, registro o CNPJ como uma editora, eu ofereço o serviço de edição do livro e eu copto autores, né, para publicar comigo e cobro deles. Cobro às vezes uma quantia absurda, já vi gente cobrando 15 mil reais para publicar 300 exemplares de um livro, por exemplo. Que é uma coisa totalmente fora da realidade. E o que essas prestadoras de serviço fazem? Elas cobram para publicar a obra, para editar a obra, né? Botam um grande lucro em cima, mas o lucro delas advém da produção da obra. Quer dizer, quem está dando lucro para elas é o próprio autor que paga para elas produzirem o livro. Elas não tiram lucro quando elas vendem. Então, elas já tiraram o lucro delas. Tiraram o lucro delas quando... Quem vende é você, Aí tu que se vira, entendeu? Só que aí o que acontece? Até aconteceu isso com uma participante do grupo. Os direitos da edição da obra ficam com a editora. Se você precisar depois republicar essa obra, você não tem os direitos da edição, você tem os direitos do texto. Mas aí se você quiser reimprimir essa obra para vender de novo... vendeu. Você é obrigado a imprimir com a editora. Você vendeu? Tu fica preso, entendeu? Claro, tu fica preso. Então, mas o que acontece hoje? Com toda a tecnologia que existe, o próprio autor ele pode ter os direitos do texto, que são dele, os direitos autorais do texto, e pode ter os direitos autorais relativos à produção do livro. Então, por exemplo, esse livro aqui, esse livro foi produzido por mim. Se eu quiser amanhã imprimir 50 exemplares, eu imprimo. Se eu não quiser nunca mais imprimir, eu não imprimo. Os direitos da edição da obra são minhas. Os direitos de texto são meus. Então, a tecnologia hoje ela dá recursos para que o autor ele tenha muito mais mobilidade do que tinha no passado. E é isso que precisa ser discutido, eu acredito, inclusive até mesmo aqui em Passo Fundo.
Por exemplo, esse livro ele foi impresso em São Paulo. Eu te vejo assim, nesse caso aí, da edição desse livro aqui, eu te vejo um desbravador, sabe? Eu te vejo um desbravador. Porque foi uma coisa muito... Você catou, você cavou muita coisa, foi ou não foi? Foi. E aqui em Passo Fundo, por exemplo, a gente precisava mais de serviços relacionados à impressão sob demanda. O que é impressão sob demanda? Então, todas essas questões literárias, o grupo ele discute também. Ele sempre está discutindo sobre essas coisas, né, relacionadas à própria literatura, à escrita, mas também à produção, à venda dos livros. A SPV tem esse objetivo. Sim. Por exemplo, a impressão sob demanda, o que é? Esse livro, se eu quiser mandar produzir um exemplar naquela gráfica de São Paulo, eles imprimem e mandam pelo correio. Um exemplar, eu vou pagar o quê? 6, 7 reais por um exemplar, pela impressão do exemplar. Que é uma realidade que até onde eu ainda não, eu desconheço que tem uma realidade com um preço tão em conta aqui na nossa região. Talvez possa estar enganado, se eu estiver enganado, de repente alguém quiser me corrigir, algum empresário da área quiser me corrigir, estou aberto, né? Correções, excelente, ótimo, até melhor. Mas esse é o tipo de coisa que precisa ser discutida aqui. Sim. Gente, a gente está terminando o segundo e último bloco, não é? E eu quero agradecer muito para vocês. Eu espero segundas edições desses livros todos. Vida longa, né? A Sociedade dos Poetas Vivos. Aliás, né? posso abrir um convite para quem quiser participar, inclusive da SPV. Quem é escritor, quem é da área da literatura, que quiser participar do grupo. Nós temos um grupo no Facebook, Sociedade dos Poetas Vivos. Pode entrar em contato comigo também, Aleixo da Rosa. Se botar lá @aleixoescritor, também já consegue me localizar para entrar em contato. Você tem um blog também, né? Tem um blog também. Procura lá que acha. Luciana, obrigada, muito prazer, viu? Adorei te conhecer. Obrigada, Marcelo. Imagina, prazer. Fiquei impressionada. Obrigada, Aleixo. Eu que agradeço. Obrigada por toda a ajuda, viu? Então, até a semana que vem para mais um Literatura Local.